Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio. Jesus Cristo falou, está falado. 13h08. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, grandiosamente em Cristo Jesus. Rádio Cafelândia FM 104.9. Eu sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa Evangelho para Todos. Hoje, 30 de julho de 2022, um dia bastante importante, porque é um dia que Deus preparou para mim e para você. Também é um dia muito importante, que hoje é o aniversário da minha esposa, Ana Lúcia de Oliveira Castro. Isso mesmo, hoje é o aniversário do grande amor da minha vida, grande amor das nossas vidas, minha vida e também da vida da minha filha, Camille Castro. Eu, Ismael de Castro, e também a nossa filha Camille Castro, parabenizando você, Ana Lúcia, né, minha esposa, pelos de hoje. Parabéns, Deus abençoe grandiosamente as nossas vidas, a nossa família em Cristo Jesus. E você, amigo ouvinte, também é participante, né, desse dia de hoje, que Deus abençoou você e deu para mim e para você, e também é participante desta palavra que eu venho compartilhar com você, que é o ensinamento do Filho de Deus. E Jesus Cristo nos convida aqui em João capítulo 3 a algo muito importante para a minha vida e para a sua vida, algo que passa tão despercebido talvez na correria e nos interesses que nos rodeiam e que é plantado dentro de mim e de você, passa às vezes despercebido aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo veio na terra fazer e também já fez por mim e também por você que está me ouvindo, que não tem nada a ver com você ser católico, evangélico, muçulmano, budista, espírita, indiferentemente da sua religião. Jesus Cristo veio trazer aquilo que é o mais importante que existe nas nossas vidas. Qual é a coisa mais importante que existe para a sua vida e para a minha vida? É a informação verdadeira. Isso mesmo. Você e eu, nós vivemos de orientações. Veja, quando nós somos repreendidos aí por autoridades, ou às vezes por nossos pais, ou por alguém, às vezes é tão ruim, né, ser repreendido, e às vezes nós somos repreendidos por coisas que nós sabemos que deveria fazer certo. São coisas bobas, né? Coisas assim bobas que eu digo assim, a falta de atenção nossa é que traz a repreensão. E aqui nessa passagem Jesus Cristo fala algo tremendo para mim e para você. João capítulo 3,
Dá uma olhada na sua Bíblia para você ver, como não foi eu quem falei, João 3:3. Forte abraço também ao seu Júlio Albano, também ao seu filho Rosalino, amigos do Almoxerifado Industrial, meu amigo Vandeco também, obrigado por domingo passado ter aí lançado, né, ao ar aqui a narração dos ensinamentos de Jesus Cristo para você. Eu que não pude estar presente domingo passado e provavelmente amanhã também, embora eu sei que o dia de hoje e de amanhã pertence a Deus, mas provavelmente amanhã não vou estar presente, e o Vandeco, quem estiver aqui, a gente vai estar pedindo para que eles lancem para você no ar aí a narração do Evangelho para todos. Pretendo amanhã ir para a cidade de Nova Cantu, comunidade Estácio de Sá, né, na comunidade Santo Inácio, antiga, né, o anterior aí, Estácio de Sá, lá em Nova Cantu, ver aí amigos, né, parentes, pessoas que há um bom tempo a gente não via. Está planejado para ir para lá, por esse motivo amanhã eu não estarei presente. Vamos ver o que é que Jesus Cristo fala no dia de hoje? Nos torna Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM. 20 anos a serviço da comunidade. João capítulo 3, o versículo de número 3, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só repetindo novamente, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim também para você, amigo ouvinte. Me lembrar suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. Amigo ouvinte, esses dias atrás eu comentei com você sobre ser bem educado, né? E também sobre ser mal educado. Isso, existe também o abençoado, né? E também tem o amaldiçoado, o bendito e o maldito. E nós sabemos que isso existe, isso é real em volta de mim e de você. Embora isso pertence bastante a um plano oculto, né? Ao oculto das coisas. Mas em volta de mim e de você, nós conhecemos isso. Todos os dias aí está acontecendo em volta de mim e de você, na nossa própria vida, família, acontece. Então nós sabemos que existe os bem educados e os mal educados. E nós sabemos que no decorrer de todos os anos que vão passando, se vai compreendendo ou obtendo lucro fácil em cima de algumas coisas, e a corrupção sempre vai estar aumentando, né? Quando se fala em corrupção, a gente logo pensa, em políticos, né? A gente fala assim por quê? Porque eles são os que representam nós, e através de lá, da onde eles representam, vem ali a informação, porque eles têm representatividade e por esse motivo o foco está neles. Mas a corrupção está vindo a mim e a você. De um tempo para cá que a tecnologia avançou-se bastante e a comunicação teve bastante facilidade, nós temos bastante facilidade de obter informações. Então isso que você e eu ouvimos hoje, que eu e você olhamos e que tomamos, comemos, isso está corrupto, também está corrupto, também tem corrupção. Se você olhar, você vai ver até pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo é sempre dito assim: se alguém, todo aquele,
Jesus Cristo ele sempre dirige o ensinamento dele, a palavra dele, ele diz que ela é verdade e vida, é espírito e vida. Ele mesmo falou isso, Jesus Cristo. Então, quando o ensinamento vem, ele vem particularmente para mim, para você. Se você olhar nos profetas, por exemplo, os profetas dirigiam-se a um povo, a uma época, a um povo específico. Já Jesus Cristo não. Vamos ler essa passagem para nós ver se isso é verdade ou não. Mas pode prestar atenção que Jesus Cristo às vezes fala assim, ó: se alguém me ama, todo aquele que guarda os meus mandamentos. Ou outras passagens, Jesus Cristo fala, se alguém, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele está sempre, ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada um, né, e desagrada o outro. Então Jesus Cristo sempre está lidando com essa palavra, mostrando claramente, porque aparentemente no Antigo Testamento a promessa de Deus, ela é para o povo de Israel, né, ou para as 12 tribos de Israel. Mas os próprios profetas desmascararam, né, não só Jerusalém, como também o próprio Israel em si, porque eles se corromperam, né, com os costumes que na época era o contrário ao padrão, né, ou aquilo que Deus queria que fosse feito. E eles todos se corromperam, eles se misturaram no meio dos povos. Então hoje não existe hoje o povo de Israel, embora existe lá o país de Israel, e aquele mundo, né, aquele país que na época quando Cristo esteve na Terra, ou até mesmo no Antigo Testamento, existem lá hoje. Só que dentro da orientação de Deus, o povo de Israel, ele se corrompeu. E as tribos de Israel praticaram algo que era contra não somente a Deus, né, diretamente a Deus, mas era contra a própria lei de Moisés. Embora, claro que existem vários defensores de vários pontos. Eu defendo o que Cristo falou. Agora cada um defende aquele a qual ele é chamado, ou aquele que obtém, né, aquele que está obtendo um resultado, algum lucro para isso. Eu, porém, não ando atrás de resultado nem de lucro. Eu defendo aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Prefiro aí, se estiver errado, estar errado naquele que verdadeiramente é o único incorruptível que existe dentro da Bíblia. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, ó: Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando eu me encontro com a verdade, com o ensinamento de Jesus Cristo, eu me encontro com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo hoje, ele não existe mais, aqui na terra, para eu e você. Só que quando, antes dele ir para o Pai, antes de voltar a Deus, ele fez uma promessa, dizendo que a palavra dele, o ensinamento dela era espírito e vida, e era a verdade, e é a verdade. E ele fala sobre um ser chamado Espírito Santo, o qual vai agir em todo aquele que tem interesse e vai se comprometer, na maioria das suas atitudes, com a verdade. Então não vai ter ninguém perfeito, tá? Se você for procurar perfeito, não vai encontrar. Só teve um perfeito na terra, que foi Jesus Cristo. E se você olhar na Bíblia, você vai ver Jesus Cristo prometendo Espírito Santo. Você sabe o que é Espírito Santo? Porque é um ser incorruptível. Um ser que você não consegue passar ele para trás. Não consegue manipular ele ou comprar ele. Porque o homem por si mesmo, o espírito do homem, eu, você, nós somos seres corruptíveis. Se alguém vier, não só consegue enganar nós, como às vezes consegue nos induzir a vivermos no engano. Por esse motivo, às vezes você encontra várias pessoas enganando, não porque querem enganar, porque são enganadores, não, porque eles também estão sendo enganados. Por esse motivo, quem está dentro de um sistema corrupto, ou não quer sair por algum motivo, ou não percebe que está, a não ser que ele venha se comprometer com a verdade e com a justiça. É como, por exemplo, os ensinamentos que às vezes chegaram até mim e você, no decorrer da nossa vida, em que você deve fazer o bem para você receber o bem. Isso não é verdade. Isso no Novo Testamento não é verdade. Você deve fazer o bem porque você faz parte do bem. Porque se você olhar na sua própria vida, você vai ver que às vezes você fez o bem e não foi retribuído. Pelo contrário, já fiz bastante coisas boas e pelo contrário, muitas pessoas me enganaram. Se eu for hoje brigar com quem me enganou, nem vivo estaria mais, de tanto que já me enganaram. E não enganaram numa área da vida, enganaram em todas elas. Da igreja, fora da igreja, no trabalho, é o amigo, é o colega, é o pai, é a mãe, é o tio. Enfim, porque nós vivemos numa sociedade corruptível. E Jesus Cristo está falando aqui que é necessário, você e eu,
ele fala assim, ó, versículo número 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário aí você nascer de novo. Você tem que fazer o que é certo, ou deve fazer o que é certo, né, para si mesmo, para o teu próximo, para com Deus. Por quê? Porque você faz parte do bem. Ah, não, eu vou fazer isso porque é justo fazer isso, mas você deve fazer parte do bem, indiferente do que vai ganhar, de que vai receber, porque eu me lembro muito bem, você deve fazer o bem, porque se você fizer o bem, você vai somar com Deus, aí Deus vai retribuir você. Não, você deve fazer o bem porque você faz parte do bem. Você deve fazer sempre o oposto ao mal. Por quê? Porque você vai então fazer o quê? Nascer de novo. O que é nascer de novo? Você para pensar para você ver. Você já nasceu, nós nascemos. Um dia fomos bebezinho, e nós íamos crescendo com o quê? Com aquilo que em volta de nós ia acontecendo. Aí Jesus Cristo chega para Nicodemos, aqui nessa passagem, e fala assim para ele, ó, na verdade, olha aqui, na verdade, te digo que aquele é quem? Aquele é o padre, o pastor, o bispo? Não, aquele é todo aquele que está recebendo a verdade. Aquele sou eu, aquele é você. Você e eu temos que nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de mim e de você. O reino de Deus está aqui na terra. Só que às vezes ele está oculto aqui. E nós não estamos vendo, mas existe aqui na terra o reino de Deus. E o reino de Deus não é quando eu e você morremos, não. Que Jesus Cristo falou que aquele que crê nele não verá a morte. Ah, não, mas todos morreram. Quantas pessoas você viu que já morreu? Não é verdade? Mas por isso que é um plano oculto. Por esse motivo que nós temos que se deparar com esta verdade, que é o ensinamento de Cristo, uma palavra que é espírito e vida, para trazermos para dentro de nós esta verdade, para que esta verdade venha nos mostrar, o Espírito Santo de Deus venha nos mostrar, através da verdade, o que está oculto, que os nossos olhos e que os nossos ouvidos não estão vendo, não estão enxergando, mas ele existe. Existe o reino de Deus. Existe o reinar de Deus. Olha para você ver quantas e quantas famílias, quantos casais, amizades, sociedades que são desmanchadas. Por que você acha que são desmanchados? Por causa que quando você ajuda-se com alguém, casa com alguém, ou vive com esse alguém, se associa a este alguém, você vai o quê? Você vai herdar qualidades e também diferenças desse alguém, mas também você vai dar bênção e maldição desse alguém. Vai vir junto, é um pacote completo. Vem a pessoa, é mesmo quando alguém fala assim, fulano de tal, vou me envolver com ele, vou me aproximar dele, por quê? Porque ele tem bens, porque é um cara que é bem visto, enfim, mas você vai trazer consigo, não é só a bênção que você enxerga, ou aquilo que você enxerga da pessoa, você vai trazer também algo que você não enxerga da pessoa. Por isso que é muito importante a gente aprender a lidar com essas duas áreas, com aquilo que está aos nossos olhos e aquilo que está oculto também. Ou você acha que você vai herdar só aquilo que está vendo? Ah, fulano de tal tem uma casa, tem um carro, tem um sítio, né? Eu me lembro lá do meu pai, por exemplo. Você não quer a herança do teu pai? Se ele me der, tudo bem, mas se ele não der, eu não brigarei por ela. Por quê? Porque eu bem conheci o meu pai que me adotou. Bem conheci a vida dele, sei muito bem quem ele foi, não tenho nenhuma crítica a ele, nenhuma mesmo, até porque é um dos caras, o cara que eu mais amei na minha vida, mais admirei na minha vida, foi meu pai que me adotou. Isso mesmo, meu pai e minha mãe, tenho muita gratidão a Deus pela vida deles, de verdade. Tive mágoa no passado antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer, né, as coisas ocultas, aquilo que nós não enxergamos, e depois o quanto eu admirei o meu pai, o quanto eu admirei a minha mãe, com tantas dificuldades que eles tinham. Quando eu falo de dificuldade, não falo de dificuldades materiais, porque essas já foram difíceis. Eu me lembro que foram situações difíceis dos meus irmãos também. De repente, você que está me ouvindo, de repente eu até conheço a sua dificuldade material, mas já imaginou também depois o quanto coisas espirituais eles também tiveram que guerrear, mesmo não conhecendo a verdade, mesmo sendo enganados pelos interesses que em volta de mim e de você nos rodeiam. Mesmo assim, tanto meu pai quanto minha mãe que me adotou, embora eu não conheci meu pai e minha mãe verdadeira, são pessoas
que foram maravilhosas, pessoas que eu dou glória a Deus por um dia Deus ter levantado eles e colocado eles para cuidar da minha vida, como cuidaram, como puderam, se esforçaram e acrescentaram, já tendo os seus, e vieram cuidar de mais um que sou eu. Deus cuidou da minha vida usando, né, aquelas vidas que ali estavam. Assim, amigo ouvinte, Jesus Cristo falar para mim e para você, é necessário você e eu fazermos o bem sempre. É necessário você e eu termos essa consciência para não ficarmos indignados. Eu fiz o bem, mas outros, eu catei um papel da rua, coloquei ali no reciclável, mas veio 2, 3, jogou tudo pela janela do carro na rua de novo. Sabe de uma coisa? Não vou fazer. Não, você vai continuar fazendo. Ah, mas não vou obter nada com isso. É que você faz parte do bem. Isso é um exemplo simples, comum, em volta de mim e de você. Já imaginou quantos outros em favor da tua própria vida, em favor ao bem-estar seu, né? Daquilo que você sente no estômago, daquilo que você sente na sua mente, daquilo que você sente em membros, o órgão do seu corpo, aquilo que está te incomodando, o quanto você pode fazer bem, de repente, para si mesmo e ainda não percebeu, e você deve perceber que você faz parte do bem. Isso mesmo, você faz parte do bem e, não vou receber nada por isso. O fato de você fazer parte do bem, de fazermos parte do bem, já é a recompensa, pode ter certeza disso. Não espere recompensa nenhuma, embora Deus vai te dar. Mas não espere recompensa de verdade. Por que não espere? Porque a recompensa já é esta. Eu faço parte do bem. Faça sempre o bem, de verdade. Faça sempre o melhor que você puder e sempre o bem, para não ficarmos indignados com aquilo que é colocado dentro do meio do seu coração. Jesus Cristo falou assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como que eu faço para me nascer de novo? Eu teria que morrer, né, para nascer. Isso mesmo. Vai morrendo as atitudes erradas, vai matando em você aquilo que você aprendeu de errado, vai trazendo o que é certo, mesmo que seja uma coisa comum, uma coisa simples. Ninguém, ao invés de fazer algo, não vou fazer, vou fazer para cá, vou atirar para esse outro lado de cá, né? Então você vai ver o quanto você vai fazer parte, e logo você vai ver o reino de Deus. O próprio Jesus Cristo fala isso, na verdade eu lhe digo que aquele que não nascer de novo, como que eu faço para me nascer de novo? Vou mudar dessa igreja, vou para aquela lado, eu nasço de novo. Pelo contrário, nós vemos vários ensinamentos que são até errados. Você durante a semana inteira, 6 dias na semana você serve um Senhor errado, aí no 7º dia, ou no sábado, no domingo, você vai querer servir a Deus. Deveria ser o contrário, então, né? O bom seria não servir ao Senhor errado nenhum dia da semana, mas 6 por 1 tá pouco, né? Seria melhor, então, todos os dias, como o Novo Testamento em Cristo nos ensina, que todos os dias eu e você temos que ter o tempo com Deus, seja de manhã, seja meio-dia, seja tarde, seja noite, é todos os dias é o dia do Senhor dentro aqui do Novo Testamento que Deus fez por mim e por você. Ele amou o mundo, eu e você. Você que está me ouvindo, indiferentemente da tua religião, quem julga o seu coração, a sua religião, o teu acerto ou erro, não é nenhum homem, e sim, verdadeiramente é Deus, verdadeiramente é Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Mais uma vez aí, parabéns para minha esposa, Ana Lúcia de Oliveira Castro. Eu, Ismael de Castro, e também a sua filha, a nossa filha, Camille Castro. Amamos muito você. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, Cafelândia. Muito boa tarde a todos vocês. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre. Quero te agradecer, quero te
Mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio e o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.